Fala, meus queridos e minhas queridas, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do nosso canal Instituto Ensino de Potência. Hoje eu vou falar para você um pouco a respeito do resultado do Enem de 2022, que saiu nesta noite de quarta-feira. E, obviamente, vou falar também a respeito do que vai acontecer com o SISU ProUni UFIES. Então vamos lá, pessoal. Primeiramente, a respeito da minha nota. Só vou comentar sobre a nota de matemática. Fiz 36 acertos e a minha nota foi aproximadamente 886. A minha nota deste ano foi maior que a nota do ano passado, com uma quantidade de acertos menor. Ou seja, a gente pode sim afirmar que o TRI de matemática veio valorizado, mas hoje eu vou falar mais a respeito disso. Daí também a nota de redação, eu tirei 720, uma nota baixa, certo? Se você for considerar, mas para mim que não estudo, no caso para mim que não estudo a redação, eu acredito que seja uma nota ok. Então vamos lá, a respeito de matemática. Vou falar um pouquinho sobre cada uma das áreas, mas começando com matemática. A prova de matemática, sim, muitas pessoas estão falando e eu vou confirmar para vocês. A princípio, a nota de matemática veio com um TRI mais valorizado. Muitas pessoas, assim, por exemplo, que acertaram 30 questões, conseguiram mais de 800 pontos. Teve relatos de pessoas, inclusive a Milena, se eu não me engano, que estavam na live de ontem. Ela acertou 31 questões e fez aproximadamente 850. Ou seja, a gente teve um TRI de matemática bem valorizado. Se eu não me engano, quem acertou a quantidade máxima em matemática obteve uma nota acima dos 980. Ou seja, foi de fato um TRI de matemática bem valorizado. Então sim, o TRI de matemática, para quem quer saber, o TRI de matemática ele veio valorizado. Quanto ao TRI de ciências humanas e linguagens, vou falar junto dos dois, porque basicamente a gente teve que o TRI de ciências humanas e linguagens não teve grandes diferenças. Obviamente sempre vai ter uma variaçãozinha para mais, uma variaçãozinha para menos, mas a gente não conseguiu perceber grandes diferenças no TRI de ciências humanas e de linguagens. Manteve o mesmo padrão. Então, se você quer saber a princípio ciências humanas e linguagens, pela análise que a gente fez aí nas últimas horas, manteve o mesmo valor. Ponto muito importante, óbvio que vai ter variações, mas uma visão macro manteve a mesma coisa. Redação, as notas de redação assim, obviamente a gente não conseguiu ver tantas notas de redação ainda, conversar com muitas pessoas, mas o que a gente consegue observar, olhando uma visão macro das pessoas que conversaram com a gente e das postagens nas redes sociais, a gente viu sim que as notas de redação vieram num padrão mais alto, tá? Muitas pessoas com notas acima de 800, 900, até pessoas assim que a gente não esperava, que tirariam mais de 900 pontos, conseguiram. Então a gente teve um padrão sim de notas de redação mais alto. Então 2 pontos muito importantes para a questão da média. A gente teve matemática mais valorizado e também redação com notas, a princípio nesse primeiro momento, uma quantidade de notas altas maior. Então isso sim vai impactar de maneira significativa na nota. Outro ponto muito importante para a gente finalizar aí é a respeito da análise de cada uma das áreas. Esse vídeo aqui vai ser bem curto e bem direto, tá? Ciências da natureza. Ciências da natureza, como vocês sabem, a gente já comentou, teve uma quantidade de acertos menor, porque era uma prova mais difícil, uma prova mais complexa e tudo mais. Ciências da natureza também teve um TRI que foi um pouco mais valorizado, ou seja, pessoas com menos acertos conseguindo uma nota um pouquinho mais alta, tá? Mas o que acontece? Ciências da natureza teve menos acertos. Por isso que o TRI valorizou um pouco. Então sim, ciências da natureza também teve um TRI um pouquinho mais valorizado. Só que boa parte das pessoas teve uma certa dificuldade em ciências da natureza, o que fez abaixar um pouco a média de acertos. Assim como matemática. Matemática nós tivemos menos pessoas acertando acima do 40 pontos. Isso faz com que o TRI seja valorizado. Para ciências da natureza, como a quantidade de acertos também diminuiu em média, isso também afeta significativamente no valor do TRI. Então, de um modo geral, a gente teve 3 áreas que valorizaram um pouco, entre aspas, no caso 2 que valorizaram o TRI, e redação, que aumentou um pouquinho a média. Óbvio que a gente não tem essas informações detalhadas, mas se vocês forem analisar, a maioria das pessoas ao seu redor, você vai ver que muitas pessoas tiveram uma nota razoavelmente boa, e isso obviamente a gente pode estender para mais pessoas, levando isso para um caso geral, a gente tem que sim, a nota de redação aumentou um pouco. Então aumentou um pouco matemática, aumentou um pouco redação e aumentou um pouco ciência e natureza. Na minha opinião, pelo que a gente analisou e conversou, humanas e linguagens manteve no caso as notas. Pessoal, antes da gente continuar e falar a respeito dos programas, eu quero ajudar você a conseguir a sua aprovação no SISU ProUni UFIES. Eu vou deixar você muito mais perto da aprovação com os nossos guias. A gente tem 3 cursos a respeito do SISU ProUni UFIES explicando tudo sobre os programas. Aproveita, se você adquirir os 3, você paga metade do valor. Então aproveita, link está na descrição e também no comentário fixado. Então vamos lá, começando a respeito do ProUni e do FIES. ProUni e FIES, como utilizam notas anteriores, não vai ter muita mudança, tá? Talvez o ProUni tenha notas um pouquinho mais altas, lembrando que a gente não tem nota de corte no ProUni,
mas talvez o ProUni venha com notas mais altas, digamos assim. Mas não acredito que vai afetar muita coisa, então fiquem tranquilos. FIES também não vai afetar muito. Provavelmente o FIES vai manter o mesmo padrão de notas, que é o que geralmente acontece, tá? Então ProUni e FIES, de modo geral, não vai ser tão afetado. Agora o SISU, mais especificamente do SISU. O SISU, sim, talvez ele venha com notas mais altas, tá? Eu acredito que o SISU venha com notas mais altas, só que o que acontece? Mesmo que venha com notas mais altas, vai ser necessário de menos questões para conseguir aprovação, porque a gente tem uma redução na média de acertos. Consequentemente, como o TRI veio um pouco mais valorizado, a gente teve uma nota um pouquinho mais alta e provavelmente menos questões para você entrar. Então, por exemplo, para quem quer medicina, tem professores fazendo uma estimativa aí de, em média, 10 questões a menos para você conseguir aprovação em medicina, o que é consideravelmente interessante. Então, de modo geral, SISU, ProUni e FIES não deve alterar muita coisa e o SISU talvez venha com uma nota um pouquinho mais alta, mas obviamente menos acertos para conseguir aprovação. Então é isso, pessoal. Basicamente essa é a minha análise a respeito das notas e também da prova e também a respeito aí do SISU, ProUni e FIES. Próximos dias a gente traz mais informações, lembrando que a gente fala sobre tudo isso lá no Instagram, @ensino de potência, e também no grupo no Telegram, que o link está na descrição. E não esqueça, eu posso ajudar você a ficar mais perto da aprovação, explicando tudo sobre os programas e também as principais estratégias de aprovação. Tudo isso, se você adquirir os 3 cursos, você leva 50% de desconto. Não perde esse presente, o link está na descrição. Então é isso, pessoal. Não esquece de se inscrever, ativar as notificações e deixar o seu like, para que assim a gente possa continuar ajudando você. Muito obrigado a todos que assistiram, bons estudos, grande abraço, valeu e até a próxima.